Ministrar uma mensagem para você hoje. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Tem aquele fundo, Fé, Aleluia. Ezequiel capítulo 47. Eu quero colocar um tema na mensagem de hoje para vocês, que é se movendo em configurações diferentes. Se tem uma coisa que me impressionou ao longo de toda essa quarentena, foi ver a grande quantidade de pessoas perdidas em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, e que deveria ser totalmente contrário. Pode abaixar só um pouquinho, tanto o fundo quanto o microfone. E que deveria ser totalmente diferente. Mas é isso que eu quero meditar com você aqui. Ezequiel 47, 1, a partir do verso 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo. Desde o capítulo 40, em que o profeta Ezequiel é conduzido dentro dessa visão, ele está dentro do templo. E ele passa narrando 7 capítulos dentro do templo, se movendo em diferentes partes do templo. No capítulo 47, ele vive uma experiência diferente, porque dentro daquela visão que Deus está dando para ele, ele é conduzido para fora. Ele não está mais dentro do templo, ele está sendo conduzido para fora agora. E é exatamente aqui que eu quero começar a ministrar para você. Boa parte daquilo que nós vivemos dentro do templo é para nos preparar e capacitar para que nós possamos sair do templo. Veja que não existe lógica em viver uma vida no templo se não for para nos preparar para viver lá fora. Como é que eu posso ter uma vida em Deus, uma vida na igreja, e de repente quando a configuração muda, eu fico, meu Deus, e agora eu estou me sentindo perdido, eu estou me sentindo sozinho? Não, tudo aquilo que eu vivo no templo precisa de alguma maneira me preparar para viver lá fora. A quantidade de jovens que esfriaram durante o período de quarentena, porque eles diziam assim: pastor, mas é porque a gente não está indo no culto, é porque a gente não está perto dos irmãos. Eu digo, meu Deus, nós estávamos todo o tempo juntos. Será que não aprendemos nada? Será que o que recebemos não foi suficiente para abastecer a nossa vida durante um tempo em que nós pudéssemos ser a igreja fora do templo? Ou será que aquilo que nós estávamos vivendo durante todo esse tempo passado era apenas um ambiente de status, de hobby? Eu não tenho lugar para ir, aliás, eu até tenho lugar para ir, mas antes de ir, eu vou tirar o peso da minha consciência, eu vou dar uma passadinha no culto. É interessante a gente observar esse tempo, em que o profeta, de alguma maneira, durante 7 capítulos, ele está dentro do templo, ele visita todas as estruturas do templo, mas chega uma hora que Deus diz assim: tá bom, agora eu preciso te conduzir para fora, porque você não foi salvo para viver uma vida dentro do templo, você foi salvo para estar no templo, ser treinado, ser preparado, ser capacitado e voltar para a realidade da vida. Você tem que ser bênção na faculdade, no ambiente de trabalho. Puxa, ser bênção aqui dentro do templo, meu irmão, durante 2 horas, as pessoas vão ver você com uma boa roupa, vai ver você com linguajar diferente, vai ver você parecendo crente, vai ver você cantando boas músicas, mas a questão de Deus com você não é essa. Esse ambiente é um ambiente de treinamento, de capacitação, de instrução, de direção, mas a vida com Deus começa da porta para fora. Eu entendo quando as pessoas dizem assim: bispo, é difícil esse tempo. Mas eu entendo dificuldade no sentido comunhão.
estar perto, estar próximo, mas jamais no sentido espiritual. Porque a minha comunhão com Deus, ela não depende da comunhão coletiva. A comunhão coletiva é um outro aspecto da vida cristã, mas não é o centro. O centro é o Senhor. O centro é Ele, sempre foi Ele. É por isso que há tempos atrás a gente criticava os movimentos de jovens, porque os movimentos de jovens, eles eram voltados na aparência, mas não criava-se uma essência dentro deles. Então foi se tirando as luzes, foram se tirando as cores, e de repente só sobrou o culto. Falo da gente, sobrou o culto. Você, puxa, mas o culto é chato. O culto não tem que ser legal. O culto não tem que ser bacana. O culto tem que ser culto. Você pode até não gostar, mas se ouviu o que precisava, glória a Deus. Culto é culto. Agora perceba uma coisa interessante aqui no texto. Deus poderia ter deixado o profeta Ezequiel dentro do templo, e ponto, a visão acaba ali. Deus poderia ter conduzido ele para dentro, dizendo assim: filho, vem cá, deixa eu te mostrar o propósito. Eu vou te conduzir para dentro do templo, eu vou te mostrar todas as estruturas e funcionalidades do templo, para que você aprenda, para que você entenda, e você passe o resto da vida aqui. Não foi isso que Deus fez. Deus mostrou tudo, Deus o revelou coisas que talvez ele nunca imaginaria que existisse dentro do templo, mas chegou a hora que Deus disse: agora você precisa sair. Porque não é apenas nesse formato. Para alguns de nós, esse ambiente aqui é o único ambiente da semana religioso, Vitor. É o único. Nós passamos 2 horas em um ambiente religioso e a maior parte do nosso tempo em outros ambientes. E aí eu pergunto para você, qual deles exerce maior influência sobre nós? É simples, eu tenho filho, e eu vejo que muitas coisas que eles tomam como costume, vêm daquilo que eles passam a maior parte do tempo. Porque nós aprendemos uma coisa simples. A Bíblia diz que os maus costumes, Karen, sempre acaba corrompendo os bons costumes. Aquilo que é mal sempre terá poder sobre aquilo que é bom. E você diz assim: como assim, pastor? Nós não fomos chamados para ser sal, nós não fomos chamados para ser luz. Sim, quando você entender o seu propósito aqui, ninguém pode brilhar lá fora sem antes ter começado a brilhar aqui dentro. Você nunca vai salgar lugar nenhum sem antes ter salgado aqui primeiro. Tudo começa no templo. Será que você pode repetir essa expressão comigo? Tudo começa no templo. Mais uma vez. Tudo começa. Diga assim: mas não termina no templo. Agora diga a expressão inteira. Tudo começa no templo, mas não termina no templo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Presta atenção, lê comigo. Coloca aqui, Fê, para ficar mais fácil. Ezequiel 47. Tem uma outra versão, Fê? Põe a outra para mim ver como é que está escrito. Isso, pode ser essa, melhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Se você está com a sua Bíblia aí, e você tem possibilidade, grifa essa expressão, levou-me.
Eu gosto da King James porque a King James diz conduziu. É importante isso. Olha só. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente e a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. A ideia que está acontecendo aqui no versículo de número 1 é a ideia de condução, é a ideia de que ele está sendo conduzido por alguém, porque ele está no templo, e enquanto ele está no templo, alguém está conduzindo os seus passos, alguém está conduzindo a sua vida, por isso levou-me, verso 2, Fê. Ele me levou para fora, pela porta do norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Preste atenção que nesses 2 versos, ele está sendo conduzido, ele está no templo. O tempo do templo é o tempo que nós precisamos aprender a sermos conduzidos. Por que eu disse que tudo começa no templo? Porque é aqui que os pastores estão, é aqui que as pessoas que podem ajudar você nas decisões, elas estão. Por que eu disse que tudo começa no templo? Eu preciso tomar uma decisão importante da minha vida, eu não quero me intrometer na sua vida, eu não quero me intrometer na sua história, mas Deus me levantou para auxiliá-lo a entender o propósito dEle. As pessoas dizem assim, eu não tenho que falar com o pastor, porque o pastor vai ficar se intrometendo na minha vida, o pastor vai ficar sabendo de tudo que eu faço. O propósito não é esse, o propósito é auxiliá-lo a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes você está até bem intencionado. Essa semana eu ouvi uma expressão que eu achei fantástica. A pessoa dizia assim, olha, a estrada que conduz para o inferno, ela é pavimentada de boas intenções. O pavimento da estrada que conduz para o inferno são as boas intenções. Achei fantástico isso, eu parei para pensar, eu disse, meu Deus, é isso. Porque tem muita coisa boa que eu faço, mas nem tudo aquilo que é bom é de Deus. E é nessa hora que eu preciso trazer isso, Paulo, para o templo. Onde? Para o templo. Para quê? Para que alguém me conduza, para que alguém me instrua, para que alguém me direcione, para que alguém me dê destino. O problema é que a gente aprendeu, de alguma maneira, que alguém tinha que conduzir a nossa vida toda. Alguém ia pegar na minha mão um dia e não ia largar mais. Cara, eu vou te conduzir o resto da vida. Eu vou te guiar o resto da vida. E é por isso que eu disse, a configuração ela precisa mudar. Eu não posso viver uma vida baseado numa configuração toda a minha história. Teve coisas que serviu para você o ano passado e que já não serve mais. Teve coisa que você viveu há 5 anos atrás, mas que não te serve mais. E é nessa hora que você precisa olhar e dizer, espera aí, a configuração mudou. É preciso novas atitudes. É preciso um novo tempo. É preciso novas decisões. É preciso tomar uma postura diferente diante de um tempo diferente. Não dá para continuar da mesma maneira. Enquanto ele estava no templo, ele estava sendo conduzido. Alguém estava ali. Alguém estava dando direção, alguém estava dizendo, olha, não faça isso, não tome essa decisão, olha, tome esse caminho, olha, faça desse jeito, faça daquele jeito. É aquele tempo que a gente gosta de dizer, olha, a gente estava próximo, eu me sentia pastoreado, porque as pessoas estavam ligando, perguntando, falando, é um tempo.
Quando eu me casei e saí da casa do meu pai, eu já não falava tanto com meu pai assim. Já não falo tanto com meu pai. É a lógica da vida. Quando você sai da casa dos seus pais, a vida vai te levar a um afastamento inevitável. Agora, o afastamento não significa desfiliação. Não é porque eu estou longe que eu não sou filho. Eu não falo mais com o bispo direito. Eu não falo mais com o pastor direito. Eu não falo mais com ele. Pera! Não é assim que funciona. A configuração, ela muda com o tempo. Você está aí? Nos primeiros 2 versículos, ele está sendo conduzido. O que é conduzido? Vem cá, Vitor, rapidinho. Você não está com corona não, né? Não. Oh, Jesus. Dá graça. O que é conduzido? Conduzido é isso aqui, irmão. É alguém pegar e fazer isso aqui, ó. Vamos embora. Eu vou te conduzir. Você não está sozinho. É aqui, ó. Eu vou levar você. Você está sendo conduzido. Você não está andando sozinho. Mas peraí. É por um tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser conduzido é por um tempo. E diga para ele: dentro de uma configuração. Não dá para ser conduzido a vida toda. Até quando, meu irmão, você vai precisar de um carrinho de bebê para carregar você nas decisões que você precisa tomar na vida? Quando escrevi o primeiro livro, O Manto do Discipulado, Deus me ensinou que decisões são passagens. Foi ali que eu aprendi que toda decisão que eu tomo, ela me leva para algum lugar. O indeciso é aquele que sabe o preço da passagem, mas não quer pagar. Esse é o indeciso. O indeciso não é aquele que não sabe o que quer, ele sabe, ele só não quer pagar o preço da decisão. Esse é o indeciso. É por isso que Deus tem nojo do indeciso. Antes você fosse quente ou frio, mas porque é morno, é indeciso, eu vou te vomitar. Por que eu vou te vomitar? Porque você sabe o preço e você não quis pagar, exatamente porque sabia das consequências do preço. Querido, todos nós passamos por fases na nossa vida, etapas. E há etapas na nossa vida que nós precisamos de alguém nos conduzindo, nos direcionando, nos dando destino. Mas as configurações mudam e louvado seja Deus por isso. A igreja não pode ser um eterno jardim da infância. A igreja não é um jardim da infância. Quando a gente olha para uma igreja, nós precisamos olhar para uma escola, literalmente uma escola. E dentro da igreja tem aqueles que são do maternal, são tratados de uma forma, precisam de babá 24 horas, não pode ficar sozinho. Tem o jardim 1, o 2, o 3, e à medida que vão avançando, a tecnologia, a configuração, vai mudando de acordo com o seu crescimento. O problema é que tem gente há 10 anos na igreja, vivendo ainda no jardim da infância, dentro do maternal. Tem que levar leite para ele todo dia. Tem que mandar mensagem para ele, dizer assim: você está bem, irmão? Cara, deixa eu lembrar você, a Bíblia diz: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em você. Você não é forte porque está perto de alguém, você não é forte porque está na igreja, você é forte porque a palavra do Eterno está em você. É isso que te faz forte. Agora, você não pode ser forte como o boi selvagem. O
O boi selvagem é aquele que tem força para tudo, mas não tem visão nenhuma. Para onde direcionar ele sai fazendo arrebento. É o touro do rodeio. No meu tempo era o boi ventania. Lembra do boi ventania? Não lembra, né? Deixa eu até tomar uma água agora. Essa foi péssima. Me fez parecer que eu tenho mais de 30 agora. Mas eu não tenho. Olha para o seu irmão e diga assim: as configurações da vida mudam. Diga mais alto para ele, diga: as configurações da vida mudam. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus te aplicar uma injeção de maturidade. Eu vim aqui hoje, um dia antes do dia dos pais, para dizer aos filhos espirituais: amadureçam, cresçam para a glória de Deus. Isso é importante. Porque olha o que acontece a partir do versículo 3, põe aqui, Fé. Veja, versículo 1, sendo conduzido. Versículo 2, sendo conduzido. Versículo 3, o homem foi para o lado leste. Ele levou alguém? O homem levou alguém? Hã? O homem fez o que agora? Foi sozinho. Até agora o homem estava do lado. Até agora o homem estava junto. Até agora ele estava ali. Mas agora ele disse: eu tenho que ir sozinho. A partir de agora a caminhada começa assim: eu vou na frente, você vê o caminho e vem atrás. Por quê? Porque chega uma hora da vida, querido, que você não pode mais ser empurrado. Chega uma hora na vida que você precisa andar com as próprias pernas, ninguém tem que te carregar. É por isso que quando Jesus encontra o filho da viúva morto, ele não pega o menino no colo, o menino estava morto. Jesus podia ressuscitar o menino, pegar ele no colo e dizer assim: ó, cuida dessa criança aqui, porque ela estava morta, alguém precisa fazer alguma coisa, leva ele. Não, Jesus curou o menino e colocou ele de pé e disse: filho, anda, pega na mão da sua mãe e vai embora. O papel de Jesus com você é te ressuscitar, andar e voltar para casa é seu papel. Decidir andar do lado de alguém é seu papel. Agora tem pessoa não, tem que ficar comigo, se não passar na minha casa, se não mandar mensagem, se não me ligar eu não vou. Que história é essa? A configuração mudou. E como é que mudou, pastor? Porque eu acho interessante o texto bíblico, porque, olha só, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E sabe quando é que ele se separa? Sabe quando acontece a separação? Quando eles saem da porta para fora, Mário. Sabe por quê? Aqui a gente pode ter relacionamento, aqui a gente pode estar junto, mas ao sair daquela porta para fora, nós vamos estar distante. Mas presta atenção, estar distante não significa estar sozinho. Há uma diferença enorme nisso. Porque tem pessoas que confundem distância com solidão, estar só. Não, é diferente. Olha o homem, ele sai na frente, ele está lá atrás. Ele sai, ele mede a distância e ele diz assim: pode vir. Até agora você foi conduzido, até agora eu te levei, mas daqui para frente você precisa caminhar sozinho. E aí é que você diz: mas se ele está ali e o homem está lá, então agora ele está sozinho. Não. Se alguém abrir o caminho para você passar e está te esperando lá na frente, isso não é solidão. Nunca será. Até agora era assim, ó, conduzido. Agora o homem diz assim, ó, configuração mudou, fica aí.
Se você quiser, você vai ter que vir aqui. Entende isso? Sim ou não? Compreende? Vai chegar um tempo na sua vida, se já não chegou e você está atrasado nele, que você vai ter que começar a olhar. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, mas tem alguém lá. O problema é que você quer seguir pessoas que você olha aqui, ó. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, nunca. Diga para ele, nunca siga a direção de quem está ao lado. Sempre siga a direção de quem está à frente. Eu vou contar o meu problema para esse irmão. Às vezes o irmão, você acaba de contar o problema para o irmão fala, estou passando a mesma coisa. Vai ajudar você em quê? Hã? Vai ajudar no quê? Não vai. Porque direção você não toma com quem está do lado, direção você toma com quem está à frente. Porque quem está à frente já trilhou o caminho, já passou a métrica, já passou a linha, já sabe. É aquela famosa história do casalzinho que vai casar, e aí ele vai fazer a lista de casamento dele. Ah, pastor, a gente vai chamar os padrinhos. Uhul! Os padrinhos, nós vamos chamar todo mundo. Aí os padrinhos de casamento não são casados. Não, mas são meus amigos. Hello? Hello? Você está aí? Como é que um solteiro vai ser testemunha daquilo que ele nem sabe o que é um casamento? Fica bonito no banco, mas testemunha é quem sabe o que é o negócio. Às vezes alguns irmãos chegam para mim, dizem, pastor, eu estou com um problema com droga. É droga. Eu não tenho experiência com droga. Eu não sei o que é. Camarada, eu posso ajudar, eu posso orar, eu posso conversar. Eu estou com abstinência, o negócio está... Irmão, pelo amor de Deus, cara. Ó, fala com esse irmão aqui. É ele que sabe desse negócio, eu não sei como é que é. Você está entendendo ou não? Sim ou não? A graça de Deus pode te capacitar a dar palavra de destino, mesmo você não tendo experiência? Claro que pode. Esse é o dom de Deus. Mas se já tem alguém que sabe, que tem experiência, vá lá. Fala com o irmão. Conversa com ele. Ele entende, ele vivenciou, ele passou por isso. Ele já cruzou o caminho, ele já tem uma linha. Agora tem uma coisa, diga comigo, é uma linha. Não, diga mais alto, é uma linha. O homem foi para o lado leste com uma, diga mais alto, uma, diga, é uma linha. Mais uma vez, é uma linha, não é uma corda. Não é uma corda. Vamos puxar ele, irmão. Não é corda, é linha. Chega um tempo na nossa vida que você precisa compreender, não tem corda. Porque a corda tem um duplo sentido. Eu vou te trazer, mas eu também vou te segurar, eu não vou deixar você ir. Chega um tempo na nossa vida cristã que a gente não tem corda, é linha. Já viu linha? Esses dias o Samuel chegou e disse, pai, posso comprar uma linha chilena? Linha chilena. Eu disse, rapaz, você sabe o que é linha chilena?
Ele disse: pai, porque se eu erguer a pipa vão cortar eu. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa de uma linha ou de uma corda? E pergunta. Uma linha ou uma corda? Hã? É impressionante como é que a gente vive uma vida cristã baseada em cordas. Sabe o que é cordas? Cordas é: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não pode. A gente vive: pastor pode fazer tatuagem, pastor pode isso, pastor pode aquilo, pastor. É tudo pode. Cadê a corda? O que me prende? Nada! Irmão, você pode fazer o que você quiser. Hello? Você está aí? Vou dizer de novo para você: você pode fazer o que você quiser. O problema é que mudaram para a gente o conceito de liberdade. Liberdade, a gente tem aquela ideia, né? Liberdade é o poder fazer. Eu quero ser livre, eu quero fazer tudo o que eu quiser. Isso é ser livre. Não. Livre é você poder decidir o que você quer. Se eu for dentro de uma biqueira agora, aliás, eu não preciso nem descer numa biqueira. Se eu começar a cruzar essa rua aqui e descer, eu vou encontrar alguém que um dia começou sendo livre e se tornou escravo. Porque liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é poder falar: não quero fazer. Isso é liberdade. A liberdade não está no sim, a liberdade está no não. Você só pode ser livre quando não quero, não vou, não faço, não te pesa. Hello? Pastor, eu estou doido para fazer uma tatuagem. Faça uma na testa logo. Por que vai fazer uma, vai ficar coberto no braço? Põe uma blusa, pastor, eu fiquei envergonhado. Faça aqui. Agora tem uma coisa que o apóstolo Paulo nos ensinou: eu posso tudo. Eu posso tudo, porque Cristo Jesus me fez livre. Eu posso, mas não convém. Veja, não se trata de ser proibido, se trata de não ser conveniente. E não tem problema nenhum, eu sou feliz com isso. Por que não? Porque não é conveniente. Mas, cara, é bacana. Não é conveniente. Você está aí? Hã? Sim ou não? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: tem coisa que você pode. Diga, tem coisa que você pode. Diga para ele: você pode tudo. Agora aponta o dedinho para ele e diga assim: só não é conveniente. Entende o problema? É sério isso. Eu aproveito esse tempo para dizer assim: eu conheci um dia o Léo. Quem conheceu o Léo lá atrás? Pena que nós não temos uma foto do Léo aqui atrás. Não precisa. Não vamos fazer isso, agora não. Mas eu conheci o Léo, que precisava de uma corda para tudo. Para tudo. E hoje, a hora que eu entrei ali na porta, que eu vi ele ministrando novamente. Fazia um tempo que eu não te via ministrando. Eu quero entender que
que é alguém que se desprendeu das cordas e entendeu que é uma linha. Traçou e foi. Cresceu. Eu espero que esse crescimento tenha entrado dentro da família, trabalho, e esteja em crescente em todas as esferas. Porque a liberdade que eu te vi aqui, eu espero que ela esteja sendo vivenciada em todos os aspectos. Lindo, lindo, extraordinário. Boa parte porque tirou a regata. Ai, meu Deus, escapou, essa escapou. Ai, eu acho que a regata era uma corda. Volta para cá. Irmão, quando a configuração muda, quando os processos mudam, a gente precisa estar ciente deles. Houve tempo na sua vida que Deus te aproximou de pessoas. Houve tempo na sua vida que Deus vai distanciar pessoas. Não há nada de ruim nisso. São processos. Você entende? Há tempos que você está próximo, mas há tempo que você está distante. Salomão disse: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de abraçar e há tempo de não ser abraçado. Agora veja, quando ele entrou nessa configuração, o homem ia, media e ele ia andando. Mediu 500, foi. Mediu mais 500, foi. A água subindo. Tornozelo, joelho, lombo, até que chegou uma hora que ele disse: agora eu não posso mais andar. Se eu quiser cruzar, eu terei que o quê? Terei que nadar. Não dá para passar andando mais. Agora precisa mudar o formato. Sabe, o problema é que a gente olha para todos os tempos e a gente diz assim: vai passar do mesmo jeito. Não, eu passei, o ano passado foi assim, eu vou passar de novo. Não, da outra vez eu passei assim, eu vou passar de novo. Não, querido. Discernir tempo nunca foi tão importante quanto nós estamos vivendo agora. Tem gente que não está avançando na vida porque está andando quando deveria estar nadando. Tem gente que está nadando quando deveria estar voando. Sabe, mudou a configuração. Vamos entender o tempo. Vamos entender o ambiente que a gente está vivendo para discernir a maneira como proceder diante daquele tempo. A única certeza que nós temos, e que precisamos ter, se você não tem, é de saber que o caminho que você está trilhando, ele já passou por ele. É a única. No demais, eu preciso saber, era tempo de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? A velocidade que eu estou, é a velocidade que Deus determinou para esse tempo. Veja, esses dias atrás, algumas pessoas vieram para mim e disseram assim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer algum propósito de oração, a gente precisa fazer algo, a gente precisa... Querido, espera, você entendeu o tempo que Deus está fazendo nesses dias? Você acredita que Deus permitiu todos esses dias para que a gente fizesse o que a gente sempre fez? Você acha que Deus permitiu isso para que a gente se movesse da mesma forma? Não. Nós estamos vivendo um tempo completamente diferente para ter atitudes completamente diferentes. Se fosse um outro tempo, a gente via para o templo orar. Nesse tempo eu vou dizer: vá para a sua casa e viva o evangelho lá dentro. Seja crente lá. Mas
esse é o propósito de Deus. Agora, nesse formato, esse é o propósito de Deus. Porque a gente quer espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você precisa ser crente. Vou dizer de novo para você. Você só precisa ser crente. Eu disse, estava comentando ontem com alguns irmãos. Eu disse, irmãos, teve um domingo agora, desses domingos passados, que eu vim aqui na igreja, Paulinha. Parecia que eu estava numa igreja diferente. Porque a maioria das pessoas que estavam aqui eram pessoas novas. Está acontecendo alguma coisa aqui. Porque tem pessoas que realmente desde o início da quarentena eu não vejo, a não ser por mensagem e o culto online. Porque é o tempo que nós estamos inseridos, a movimentação está diferente. Agora, eu não posso ficar andando em um tempo onde Deus está dizendo, mudou a configuração, mude a maneira de andar. Não dá mais certo, não tem mais jeito. Tem que mudar, tem que ser diferente. Tem coisas que com o passar do tempo, a gente precisa ser habilitado em outras coisas. Não me serve mais, não me cabe mais, não funciona mais. E onde isso está acontecendo, pastor? Tudo fora do templo. Esse ambiente que Deus está construindo hoje, está nos ensinando onde o evangelho precisa ser praticado. Aqui o evangelho é ouvido, mas praticado ele é lá fora. A gente tinha invertido, né? A gente queria praticar o evangelho aqui dentro e ouvir ele lá fora. Está errado. Você pratica o evangelho lá fora e ouve ele aqui dentro. A configuração, ela sempre vai mudar. Daqui a pouco, sai uma vacina. E a gente vai voltar a ter uma nova configuração. É interessante que a gente está ouvindo muito, esses dias atrás aconteceu várias coisas, e aí as pessoas começaram a levantar algumas questões. Como por exemplo, quem viu o fato que aconteceu com o entregador, o motoboy? Viu esse fato? E aí começou a acontecer algumas coisas e as pessoas disseram assim, somado aos outros acontecimentos, né? Esse é o novo normal. Alguém chegou a ver isso? As pessoas estavam colocando, olha aí o novo normal, as pessoas maltratando o motorista. Esse não é o novo normal, isso é resquício do passado. Isso são pessoas que ainda não foram transformadas, não entenderam o ambiente que estão envolvidos. A gente está vivendo um tempo, querido, de compaixão. Eu disse isso aqui no início, que nós precisamos fechar a igreja. Nós estamos fechando o templo por compaixão. Hoje, nós chegamos à marca de 100 mil mortos. Sabe o que é 100 mil mortos? É 1/3 de Bauru morreu no Brasil. Ah, pastor, mas morrem pessoas de câncer, morrem pessoas de... Não estou perguntando do que morre, eu estou dizendo que 100 mil famílias passaram pelo luto durante esse tempo. Compaixão, empatia, igreja, bom samaritano,
É por isso que esses casos que estão acontecendo não fazem parte do novo normal. São resquícios de uma sociedade que não entendeu o tempo que está vivendo. Uma sociedade que parou diante do caos que enfrenta. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, o menininho que foi comprar o relógio para o pai e se deparou com o novo normal. Você tem uma escolha: sair daqui e voltar para as mesmas práticas. E posso dizer um negócio para você? Não tem problema nenhum. Ou sair daqui para ser o luzeiro que essa geração precisa. É uma decisão. Pastor, mas é uma decisão, tem um preço? Tudo tem um preço. A indecisão tem um preço. É que muitas vezes eu fico protelando aquilo que eu preciso fazer. Pastor, se eu sair hoje e for viver a vida do jeito que eu quero, eu vou ser feliz? Feliz? Talvez. Mas alegria, jamais. Alegria é provocada pelo céu. É por isso que o camarada usa um baseado e logo em seguida bate uma depressão, porque tem validade. Passa a noite inteira enchendo a cara, fazendo tudo o que quer, na manhã seguinte uma dor de cabeça e uma ressaca das bravas. Por quê? Tempo de validade. Um viciado sabe muito bem o que é um tempo de validade. Terminou o efeito, tem que usar de novo, tem que fazer de novo, tem que ter de novo. Por quê? Porque tem tempo de validade. Agora a alegria de Deus não. A alegria de Deus é uma injeção na veia, que uma vez experimentada não precisa de outra. Vou lembrar você, irmão. Só vou dar uma palhinha. Eu me converti há 20 anos atrás. 20 anos atrás. No ano 2000. Me batizei em 2001. Experimentei de fato uma conversão. E eu não me lembro de uma crise capaz de dizer para mim: para com esse negócio. A cada crise eu vou mais para cima, eu vou mais profundo, eu vou querer mais, eu vou viver mais. E hoje eu experimento boa parte daquilo que o diabo dizia lá: isso não tem jeito, para com esse negócio, isso daí não vai dar em nada, isso daí vai... Um dia eu vi uma linha, cara, e até hoje eu percorro essa linha. Tem hora que a gente está andando, tem hora que a gente está correndo, tem hora que a gente está nadando, tem hora que a gente está voando, mas uma coisa eu sei: a gente nunca parou, sempre avançando. Esses dias eu parei para... Eu disse assim, cara, se tem alguém mais louco do que eu, é a bispa. Mais louca do que eu. Porque eu ainda ouço, Mário, a voz de Deus e vou. E aí eu chego para ela tem que acreditar que Deus falou comigo e acreditar em mim ainda. Ela precisa acreditar que Deus falou comigo e acreditar que eu falei que Deus falou comigo é verdade. Eu falei, cara, é mais crente do que eu, porque eu achava que não, eu achava que era mais crente, mas ela é mais crente, cara.
E sabe o que isso indica? Sabe o que isso aponta? Eu falei isso, eu vou lembrar de novo. Teve uns anos atrás, num culto de quinta-feira, era um culto que a gente estava fazendo culto de quinta-feira, quando tinha quinta mais, e eu, um pouquinho antes do culto, eu sentei no sofá da sala, e eu parei assim, e falei assim, Deus, como está sendo um tempo bom, que coisa, as coisas estavam acontecendo, estava crescendo, estava fazendo um monte de coisa. E aí a bispa passou assim, ela me viu do jeito que eu estava, ela voltou, e ela parou assim, ela disse assim para mim, ó, não deixa o diabo colocar orgulho no seu coração não, porque se o diabo colocar orgulho no seu coração, você cai. E foi embora. Eu disse, ô Satanás, eu aqui não, e aí vem o diabo no coração e sabe por quê? Porque um dia a gente viu uma linha. Pastor, o que isso tem a ver com ver uma linha? A gente sabe a hora que o outro está desviando da linha. Sabia disso, não? Por isso, case com alguém que já viu a linha. Porque se você casar com alguém que não viu a linha, você vai desviar e nem vai perceber. Agora, quando você casar com alguém que viu a linha, você está saindo do prumo, ela diz, oh, está endemoniado. Você vai, que? Eu sou o homem, Deus fala comigo. Deus fala com você, mas um dia eu vi a linha, você está fora. Hello? Pergunte para o Mário se ele já viu a linha. Não é só saber o Aleph, o B, é a linha, eu quero saber da linha, viu a linha? Nós vamos perguntar para ele depois se ele viu a linha. Se ele não viu a linha, 2030. Quem mais aqui? Irmão, vocês não vão casar não? Pelo menos um, né, meu irmão? Meu querido. É, né? Espera só um pouquinho, depois o senhor fala. Olha só, vocês não vão casar não? Pastor, você está querendo... Não, eu estou dizendo que passa ano, entra ano, volta ano. E olha você aí. O bom é que está de máscara, a gente nem vê, né? Você vê, o que esse pastor tem a ver com a minha vida? Eu não quero saber de nada, eu não vim aqui para casar, eu não quero saber. Vamos orar? Senão nós vai cair num mundo aqui que não vai ficar muito bom, né? Paulinha, vou te dar uma missão diante dessa igreja linda, maravilhosa. Eu vi uma postagem sua esses dias, que eu fico vendo postagem, viu, irmão? Eu estou comentando postagem agora. Se você não sabe, pergunta para minha filha. E para a Aline. Falei para a Aline, eu vou começar a comentar suas postagens agora. E eu achei muito bacana. Eu vou te dar uma missão para daqui a alguns dias a gente fazer uma transmissão sobre o perigo do feminismo. Quem viu a postagem da Paulinha esses dias? Viu? Você postou. E a gente vai fazer um... Posso ouvir um amém? Obrigado, queridos. Eu tive mais amém.
Vamos orar?